conhecimento nesse momento é bem-vindo, né? Às vezes, de alguma coisa que a gente ouve, a gente já tira um insight, já sai uma ideia nova, alguma coisa de como trabalhar aquilo que a gente, poxa, não tinha pensado nisso, e que a gente consegue ir agregando ao nosso conhecimento, a trazer um novo olhar para o professor, aquilo que a gente consegue agregar, e o nosso objetivo aqui é esse, né? Ampliar a visão dos professores e dos gestores também. Eu tenho notado bastante, assim, às vezes eu percebo a dificuldade. Boa tarde, Edna, tudo bem? Seja bem-vinda. A dificuldade que tem, às vezes, o próprio gestor de se desprender de alguns paradigmas, de refletir, né, e trazer um novo olhar para o trabalho, e isso interfere diretamente no trabalho do professor, na visão do professor. Então, eu acho que esse encontro, ele contribui muito para o nosso olhar, principalmente, como que a gente vai olhar a educação, como que a gente vai olhar o trabalho do professor, né? Somos nós gestores que lá na sala de aula, que lá na escola, a gente vai olhar o planejamento, que a gente vai dar sugestões, dar devolutiva para o professor, onde ele vai se espelhar, onde ele vai ver se ele está indo para o caminho certo, que caminho é esse, o que, que nós estamos propondo aí para os professores. Então, acho que é muito importante a gente ter esse espaço de escuta, de fala, de reflexão, de repensar as nossas práticas e, principalmente, nos mantermos aí atualizados, antenados, né, para fazer a coisa acontecer de forma bem, com muita qualidade, né? Acho que esse é o foco maior. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Tá chegando gente, vai chegando gente, tá vendo? É assim, o pessoal vai chegando tímido, já já tem bastante gente aqui dando um oi pra gente, participando. Então, vou começar aqui minha apresentação. Gente, então hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, né? Que bicho é esse que tá deixando todo mundo de cabelo em pé? Porque tanto a questão de conexão, quanto a questão de como que o professor vai trabalhar, a dificuldade do professor de trabalhar no presencial, trabalhar no online, é o híbrido, é o 100% online. Então, tudo isso que a pandemia nos trouxe, mas ainda mais do que isso, é importante refletir e pensar na tecnologia como além da ferramenta, né? Hoje, não teve jeito, a tecnologia entrou, a gente tem que fazer, a gente tem que utilizar das ferramentas digitais para que a aula aconteça, muitas vezes. Mas e aí, a tecnologia, ela faz parte hoje da nossa cultura ou são ferramentas que a gente utiliza? Ou essas ferramentas fazem parte dessa cultura, né? Para quem está participando hoje aqui a primeira vez, sejam bem-vindas, bem-vindos, né? Eu sou a Cristine Soares, eu sou a idealizadora do Viva, e o Viva é um material didático inovador, voltado para metodologias ativas, é um material híbrido, a gente já nasceu híbrido, a gente já pensava nesse formato lá em 2018, quando o Viva começou a ser construído, a ser pensado, a ser modelado, ele já nasceu dessa premissa, né, de que, poxa, se eu adulta, eu professora, ou gestora, quando eu preciso de alguma coisa, eu entro aqui no meu celular para pesquisar, né, se eu busco aqui no tio Google, né, seja usando o GPS, seja para pedir uma pizza no iFood, uma comida, seja para pedir um Uber, enfim. Então, quanto que a gente utiliza
as tecnologias no nosso dia a dia. Você já se deu conta disso? É igual quando a gente vai trabalhar a importância da energia, da luz elétrica com os alunos, né? Lá no quarto ano, no quinto ano, então depende de cada escola, vai utilizar essa dinâmica aí em momentos diferentes, mas muitas vezes eu já vi esse exercício, né? Dos alunos, por exemplo, anotarem tudo que ele faz que utiliza energia elétrica, que a gente acaba não se dando conta no dia a dia. Geladeira, um micro-ondas, quando acabou a energia para entrar no prédio ou para entrar em casa, que a gente tem um portão automático que não vai funcionar. E a gente só se dá, é igual guarda-chuva, né, gente? A gente só percebe que a gente esqueceu o guarda-chuva quando tá chovendo, quando a gente precisa. A mesma coisa com a tecnologia. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto nós utilizamos, do quanto aquilo é importante no nosso dia a dia. Hoje, quando cai a internet na escola, a gente não trabalha, né? A gente simplesmente não trabalha. O máximo que a gente faz é dar uma voltinha pela escola. Porque você não consegue responder para um pai, você não consegue responder, ver um planejamento, por exemplo, porque tudo está lá no computador. E aí, quando a gente olha para o mundo da criança, para o mundo infantil, a gente encontra a tecnologia lá em vários momentos. Isso falando de tecnologia digital, né? A gente tem vários tipos de tecnologia. A caneta é uma tecnologia que foi inventada, foi uma revolução tecnológica lá atrás, né? E todos esses recursos, eles são tecnologias. O próprio quadro negro foi uma tecnologia na época, e hoje a gente tem várias tecnologias surgindo aí, e isso conta um pouco também da evolução humana, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso e a gente entende que utilizar hoje as tecnologias e as ferramentas digitais faz parte da evolução humana, a gente começa a entender o quanto a gente precisa estar atualizado e avançar, né? Em termos sociais, né? Em termos sociais e culturais. Alguém abriu aqui o microfone para falar alguma coisa? Não. A Eliana Xavier levantou a mão. Tá muito baixo, não estou conseguindo escutar. Muito baixo. Vou pôr meu fone aqui. Pode ser isso. Só um minutinho, gente. Vê se não é o som do seu celular, Eliana. Aqui para mim tá normal o áudio. É, deem uma olhadinha no áudio de vocês para ver se não. O áudio. O som, né, do próprio computador ou do celular, daquilo que vocês estão utilizando. Se ficar muito baixo, qualquer coisa, pode me falar, tá bom? Tá normal aqui para a maioria, então vou falar um pouquinho mais alto. E aí, qualquer coisa, vocês gritam aí que eu consigo enxergar vocês aqui. Então, gente, quando a gente para refletir um pouco do quanto a gente utiliza a tecnologia no nosso dia a dia, a gente fala, uau, né? Quanta coisa. Hoje, quer ver um exemplo? Esses dias, né? Acho que tem uma semana, 15 dias, o WhatsApp estava fora do ar. Gente, como assim? Vocês viram? Aí já mandaram um e-mail, o pessoal já começa a mandar e-mail e tudo. Gente, o WhatsApp está fora do ar. E aí a gente que conversa com vários grupos e tudo mais, quer dizer, acabou a comunicação. Parece que tirou as nossas pernas, os nossos braços, né? O que a gente vai fazer agora? Então, como a gente se torna dependente do dia para a noite, né? Como isso vai sendo incorporado no nosso dia a dia de uma forma tão orgânica que a gente não se dá conta. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar. E aí, quando você olha para o mundo infantil, olha quanta tecnologia a criança também utiliza
no dia a dia dela, desde a educação infantil, né? Porque a gente não pode esquecer que a criança usa o celular da mãe, sim, para assistir o vídeo no YouTube, para jogar, para brincar, para mandar uma mensagem para a família. Às vezes manda lá, eu participo de vários grupos também de escolas, né? E às vezes aparece um áudio lá, nada a ver, e vai ver, meu filho que pegou o celular, desculpa. Então, isso realmente está incorporado na vida de todo mundo. Agora a pergunta é, né? Como incorporar essas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem? Eu trouxe algumas reflexões aqui de um texto que eu achei bem interessante, que ele fala, é um texto da BNCC, e eu vou compartilhar ele com vocês aqui, no chat. Bom, sugiro para vocês darem uma olhada, ver o que vocês acham também, acho que tá bem bacana, de repente até para passar para os professores, para passar para outros setores aí da escola, mas ele diz o seguinte, que é necessário promover a alfabetização e o letramento digital. Hoje não é mais a gente olhar só para a alfabetização convencional, né? Não é só uma leitura, uma decodificação aí dos símbolos do alfabeto, mas tornando acessíveis as tecnologias e as informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital. Hoje até passou no jornal a respeito do abismo que se torna cada vez maior entre a educação pública e a educação privada, justamente pelo acesso. Então, hoje, a tecnologia se tornou um fator decisivo se o aluno, se a criança vai ter acesso ou não à educação, né? E esse abismo, ele não vai diminuir mesmo com as aulas presenciais, retornando às aulas presenciais, isso não vai mudar, porque o professor, o aluno, o pai, né, a gestão foi exposta também a todos esses novos conhecimentos, e isso se torna cada vez mais, assim como o iFood, o Uber, o GPS, o WhatsApp, foi incorporado na nossa rotina. Essas ferramentas que hoje as professoras estão utilizando, né, todos os professores, os alunos, e a própria reunião online, ela vai se tornar uma prática daqui para frente. Então, a gente tem realmente uma mudança muito mais rápida nessa cultura digital. E aí, nesse contexto, é preciso lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas sim utilizá-las com os alunos para que construam conhecimentos com e sobre o uso das TDICs, né, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, a gente tem as TICs, né, a gente tem ali, quando se fala em TICs e nas TDICs. E o que isso traz, né, que quando a gente fala em cultura, o que é cultura? Vamos pensar um pouco, então, no que é cultura. Cultura é a maneira como a sociedade se organiza. Uma sociedade, tem a sociedade ocidental, oriental, a gente tem várias sociedades dentro desse mundo todo, né? A gente tem várias comunidades e tudo mais. Então, como que a sociedade se organiza? O conjunto de hábitos, de crenças, de conhecimentos, de tradições, de costumes, de valores e, principalmente, de padrões comportamentais. A forma como a gente se comporta, né? A forma como hoje a gente compra comida, a forma como hoje a gente se locomove, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, tudo isso faz parte de uma nova cultura. E aí, quando a gente olha para a cultura digital, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de algo que é muito maior do que colocar o tablet na sala de aula como recurso ou uma plataforma digital como ferramenta. Mas pensar digitalmente, né? Começar a entender como que as novas relações, como os novos comportamentos
estão sendo, como a sociedade está se organizando atualmente a partir dessas novas produções, dessas novas ferramentas e tudo mais. Então, não é só esse despertar do aluno para trazer aquilo como algo interessante para ele, mas como que ele vai produzir também, e não só consumir conteúdo. Eu já falei um pouco disso aqui com vocês, e uma coisa que eu me preocupo muito é em como a gente está expondo os alunos à tecnologia, né, no sentido de pensar a tecnologia só no aluno como ainda um consumidor. Então, eu transfiro a sala de aula física para virtual, para esse outro ambiente, né? Eu só mudo de espaço, mas eu continuo com as mesmas práticas. Isso é, o aluno continua sendo um estudante passivo, um ator passivo ali no processo de ensino-aprendizagem, ou a partir da ferramenta de todas essas tecnologias me possibilita colocar um aluno num lugar de protagonista de fato, daquele que vai produzir conteúdo e não só consumir. Então, hoje, ao invés do aluno ter o livro físico, ele vai ter o livro na plataforma. O que isso muda em termos de comportamento de aprendizagem? Né? É disso que se trata a cultura digital. Então, é preciso abrir esse olhar e pensar de uma forma mais ampla para tudo isso. Tem alguns textos, eu vou compartilhar aqui um texto com vocês também, do nosso blog, lá de 2017, de 2019, falando sobre a educação 4.0. Então, bem antes não bem antes, né, mas um pouco antes aí de surgir um novo coronavírus, a gente já estava falando da educação 4.0, e aqui nós falamos sobre coloquei aí no chat para vocês. E aqui nós falamos sobre cultura digital, sobre a inteligência artificial, sobre tudo isso, né, sobre essa revolução industrial, digital que a gente está passando e que interfere em todas as outras instâncias da nossa vida, inclusive na educação. Então, a gente já estava olhando para isso, se preparando para isso, já tinham vários sinais de que a educação ia para esse caminho, mas eu ainda percebo uma resistência muito grande dos professores e dos gestores também, porque aquilo que eu não domino, eu tenho uma resistência maior, né? Eu crio um obstáculo, aquilo que eu não domino não faz parte do meu dia a dia. E eu percebo muitos educadores utilizando também as ferramentas, o digital, o celular, né, no WhatsApp, redes sociais, se limitando a WhatsApp e as redes sociais, o Facebook, no máximo ali uma compra, né, no iFood, algum aplicativo que se usa hoje de uma forma muito rotineira, né, mas sem pensar em como isso pode ser utilizado no dia a dia como produção de conteúdo também, pelo aluno, não só pelo professor, para que esse aluno ele possa, além de consumir conteúdo, ele possa também produzir conhecimento, porque a internet, ela traz a democratização da informação. Esse é um dos principais fatores, assim, que eu acho essenciais na questão da internet, da comunicação online. Ela democratiza, tá livre, é gratuito, a gente está na era da informação, desse acesso à informação, né, e todo mundo pode produzir no Wikipedia, por exemplo, todo mundo pode ir lá e falar e trazer conteúdo, no YouTube, que se tornou um grande canal de pesquisa também, um dos principais canais de pesquisa, as pessoas têm preguiça de ler, né, e aí no YouTube tem lá já o tutorial, quem lê, quer ver comparar? Fácil? Pega não bula de remédio, eu ia falar, como é que fala, gente? Instrução de um equipamento novo que você comprou,
Ali, muita gente vai pesquisar o tutorial de como utilizar aquele produto, né? Uma air fryer, vamos supor. Como que ele organiza a máquina de lavar, enfim. Como que ele utiliza ali todas as ferramentas. Então, se prefere hoje em dia muito mais o vídeo, por exemplo, do que ler um manual de instrução. Né? A gente já tinha essa cultura de não ler muito manual de instrução. E por isso que a gente fazia muita coisa errada. Agora tem os tutoriais que estão aí para facilitar. Então, olha aí um canal de informação, de comunicação, de conhecimento, né? E democrático. Todo mundo pode chegar lá e postar algo que faz sentido para ele e compartilhar aí as suas informações. Por que não o aluno também ter esse canal e ser um canal até de mediação e de avaliação para o trabalho em sala de aula. E aí, um outro trecho que esse texto traz, esse que eu compartilhei esse com vocês? Compartilhei, né? Que esse outro texto, sim, da BNCC. Que esse outro texto traz o professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes na reflexão sobre os melhores usos possíveis das TEDx. Assim, cabe aos professores trabalharem também conceitos relacionados à segurança na rede, ao cyberbullying. Hoje está acontecendo muito nas aulas online. O aluno que fica travado, ele vira meme, ele vira figurinha, que aí já se dissemina muito rápido no WhatsApp, né? E aí aquele aluno hoje, ele tem aquela brincadeira ou aquele bullying que ele tinha no físico, que estava limitado àquele local, ele ganha uma proporção muito maior. Checagem de fatos, com ênfase nas famosas fake news, e informações, e o uso da tecnologia como ferramenta de construção e compartilhamento de conhecimentos. Né? Então, quando a gente fala da cultura digital, vai além de utilizar as ferramentas disponíveis como uma forma de buscar, de consumir mais conteúdo. Né? Porque aí a gente está colocando o aluno nesse lugar comum, de ser um ator passivo, que ele só vai ouvir, e ele não vai produzir. Quando a gente fala lá da geração alfa, nesse texto da Educação 4.0, acho que tem alguma coisa ali também, falando sobre geração alfa, geração C. Geração C eu compartilhei com vocês na semana passada. Quem não viu, tá lá no nosso blog também. Ele fala muito dessa tecnologia incorporada ao cotidiano. A criança que já nasceu com um iPhone, com o iPad na mão, né? Num outro lugar de interação com as tecnologias. A criança, ela vê, a criança não aprende por espelho, né? A gente não tem um neurônio espelho, a gente não aprende por referência, por aquilo que a gente vê, e a criança, ela vê a mãe o tempo todo lá no celular, trabalhando, home office agora, no computador, no notebook. Isso para ela é tão comum quanto lavar o cabelo. É tão comum quanto qualquer coisa que ela é exposta no dia a dia. Lavar o cabelo, ela lava uma vez por dia. No computador, a gente passa 12 horas, muitas vezes, né? 10 horas trabalhando ali. Aí a gente sai do computador e à noite, para descansar, o que a gente faz? Vai para o celular, vai dar uma olhadinha ali nas redes sociais, vai jogar um joguinho para dar uma relaxada. Muitas vezes vai assistir até Netflix do próprio computador. Então, a criança, ela tem esse acesso não só daquilo que ela utiliza, mas do que ela vê os pais utilizando o tempo todo. Essas gerações, elas estão na era da conectividade, da informação rápida. Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo já chega aqui em 2 minutos. Uma produção ativa, né? O pai hoje, a referência que ele traz é disso, que ele trabalha, ele produz através das ferramentas digitais. E por que não trazer esse aluno também para produzir através das ferramentas digitais? E aí, falando aqui um pouco desse professor, né, ele não precisa saber tudo, ele não precisa ter esse conhecimento técnico de como é desenvolvido aquele aplicativo, mas de trazer para o aluno não só
ele consumir conteúdo através dessa plataforma, mas como ele se relaciona com ela, como ele relaciona o conteúdo, a aprendizagem, a produção de novos conhecimentos a partir dessas ferramentas. Então, hoje, gente, esses professores resistentes à tecnologia, a gente precisa encontrar aí formas, né, pensando aqui na gestão, de como quebrar essas resistências, de como trazer para o professor uma reflexão sobre esse negacionismo. Não dá mais para negar a tecnologia. E aí tem professor que fala, não, mas na educação infantil, e eu concordo, a educação infantil, ela é concreta, ela é lúdica, ela tem que ser na construção, a criança tem que pegar, eu sempre falo isso, que a aprendizagem, ela passa pelas mãos. Na educação infantil, ela passa pelo corpo inteiro, a criança que rola, que pula, que sobe, que desce, que brinca, e isso não deve ser deixado de lado. A questão aqui está no incorporar a tecnologia a isso, não é ou. Não é ou eu trabalho o concreto ou eu trabalho tecnologia. Mas a tecnologia, ela também pode trazer essa concretude, né? Então, o professor, ele precisa parar de negar isso e de, mas eu já fiz assim o ano passado e é assim que eu vou continuar fazendo. E o aprimoramento? Como que eu posso melhorar a minha aula? Como que eu posso fazer com que o aluno seja mais ativo, seja mais participativo, e não negar mais, né, que existem essas ferramentas e o quanto elas podem facilitar e trazer mais enriquecimento pedagógico. Então, acho que o professor tem que olhar isso, né? A ferramenta digital como um recurso para enriquecer a aula dele, e não como um fator destrutivo da aula dele, né? Que antes era tão legal e agora tem que ser assim. E essa aversão, muitas vezes, ela demonstra uma dificuldade que o professor tem. Então, é importante promover espaços para que esse professor, ele tenha, e não só o professor, mas a gestão mergulhar nisso também, para poder ter um acesso maior. Eu tive já algumas escolas que elas têm uma certa dificuldade de compreender o quanto a tecnologia pode ser positiva, e essa negação, essa dificuldade, essa aversão que o gestor ou que o professor tem, ele quebra N possibilidades, né? Muitas possibilidades que a criança teria. Olha só, ontem, no meu colégio, nós fizemos uma matrícula de um aluno de 5 anos, que ele fez a matrícula para continuar online, mas ele percebeu que a nossa escola está muito mais preparada para trabalhar no online do que a escola que ele estava. Então, olha só, a mãe fez a transferência do aluno para ele continuar no online, mas ela percebeu que na escola, onde ela já começou a se sentir desmotivada, né, perceber a desmotivação do filho, percebendo que a aula era só, pessoal, vamos lá, vamos fazer isso, abre a apostila na página tal, vamos fazer, vamos pintar, vamos desenhar. E o aluno, a criança, ela continuava mantida ali nesse processo passivo, e ela nos procurou porque a gente está sempre postando ali. Esses dias teve uma postagem lá do ensino médio, eles estavam trabalhando contos de terror, e eles fizeram um curta-metragem do conto que eles escreveram, e eles publicaram. A professora de biologia, ela trabalhou alguns conceitos e tudo mais, onde os alunos fizeram um site falando sobre todos esses conceitos. Então, eles produziram um site com aquele conhecimento que eles adquiriram nas aulas, né? Eles tiveram que pesquisar para fazer esse site. Então, isso tudo que a gente vai mostrando, não só para as famílias que estão, mas para as famílias que estão no entorno, vai despertando o interesse. E é assim que a gente consegue também conquistar. Então, eu não preciso, muitas vezes, estar com a escola aberta para mostrar o meu diferencial e para trazer, de fato, agregar valor à sala de aula, à minha aula, tornar a aula mais atrativa, produtiva, ativa, né? Então, olha só como faz diferença a gente se mobilizar e sair desse lugar comum.
né? Tratar de todas essas questões e trazer a tecnologia como uma cultura da escola, de fato. E quando eu falo de cultura, não é só sala de aula, é na nossa gestão também. É a gente saber agendar uma reunião aqui pelo Meet, utilizar o Zoom, utilizar outras plataformas, fazer pesquisa. Eu não sei, não tem problema. Quem sabe? Levanta a mão aí na escola. Conta aqui para mim, vem aqui, senta aqui do meu ladinho, vem aqui fazer comigo, me ajuda aqui a entender melhor como é que isso funciona, entender essa ferramenta, porque só entendendo as ferramentas que eu entendo as possibilidades. Então, quando a gente fez, né, muitas de nós aqui, fizemos o magistério lá atrás, ou fizemos a faculdade e tudo mais, a gente aprendia o quê? A teoria, né, muitas vezes na aula de didática, as possibilidades de dinâmicas, de atividades, de como trabalhar o conteúdo em sala de aula, e tudo aquilo que nós aprendemos naquele momento histórico estava no analógico, estava no papel, no físico. A gente precisa reaprender, né? Então, toda a escola, toda a comunidade escolar, inclusive a gestão, estar aberta a essas novas aprendizagens, porque senão isso vai se tornar um problema cada vez maior. Hoje, as famílias, elas veem a tecnologia como um fator decisivo na hora da matrícula. Se elas vão optar por matricular naquela escola ou não, o fator tecnologia também pesa já muito na decisão da família. Uma escola que adota uma postura de cultura digital utiliza as ferramentas tecnológicas, mas como e quanto, né? Aí, voltando um pouco naquilo que eu falei da educação infantil, que a criança da educação infantil, sem sombra de dúvidas, a socialização, o palpável, o concreto, o construir, o trazer para a prática, o lúdico, sem sombra de dúvidas faz parte. O tecnológico também, né? Então, pensando na educação infantil, no Fundamental 1 também, a gente aqui tem um foco, né, dentro do Viva, a gente tem um foco na educação infantil e no Fundamental 1, mas a questão não é de trazer ou não, a questão é como e quanto que eu vou trazer, né, dessas tecnologias e tudo mais. E aí eu trouxe um pouco aqui para a gente pensar sobre como esse ambiente em pensar o ambiente virtual como ambiente de aprendizagem. É mais um espaço, é mais um ambiente de aprendizagem. A sala de aula é um, o laboratório é outro, a sala de informática, que hoje tem outras formatações, é outro, o jardim da escola é outro espaço de aprendizagem, o refeitório, a cozinha experimental, o espaço maker, assim como o virtual. É só mais um espaço que ele vai ser incorporado ao dia a dia, ao cotidiano, de como se constroem as relações de ensino-aprendizagem na escola, né? E aí, pensando nesse ambiente virtual, como ambiente de aprendizagem, vamos pensar um pouco. A gente tinha lá a carta, né, quando a gente vai trabalhar gêneros, por exemplo. A gente tinha o gênero carta, para falar sobre comunicação, jornal impresso só, e aí ele se transpôs aí para o e-mail, que era o e-mail é o quê? É uma carta virtual, né? E aí ele começa a ter aí uma outra composição. Antes eu mandava o e-mail, a carta eu mandava individualmente, para uma pessoa só. O e-mail, eu já posso montar um grupo, eu já posso mandar para várias pessoas de uma vez. O WhatsApp, além de várias pessoas de uma vez, eu consigo mandar para as listas de transmissão, para vários grupos de uma vez. Então, o que muda aqui é o alcance do meu conhecimento, da informação, de como eu vou disseminar aquela informação. Novamente, lá atrás a gente tinha enciclopédia, lembrando da Barça, né? Então, era isso, é o que tem para hoje, né? É o que tínhamos lá, e para quem tinha dinheiro, e muitas vezes a Barça ela estava disponível lá na biblioteca só. Então, fisicamente, a gente tinha que ir até lá e tudo mais para fazer as nossas pesquisas. E aí aparecem os livros didáticos, né? Com outros formatos, de uma forma mais leve, mais segmentada, seriada. E aí a gente tem agora, nesse novo ambiente de aprendizagem, a internet. Você percebe que
a gente só mudou o lugar, né? E não só o lugar, mas como que a gente se relaciona agora com essa informação. Porque a informação, ela está muito mais rápida, muito mais acessível, tem uma quantidade infinitamente maior. Então, a gente precisa saber fazer escolhas também aqui dentro. Antes a gente tinha uma fonte de pesquisa, hoje a gente tem inúmeras, e é disso que se trata a cultura digital também. Como que eu auxilio o meu aluno a fazer pesquisa, como que eu ensino o meu aluno a fazer pesquisa. Semana passada eu estava fiz uma reunião com um grupo de gestores de uma escola, em que houve essa queixa, né? Mas os alunos não sabem fazer pesquisa. Tá, então vamos ensinar. Então vamos trabalhar com os alunos como eles fazem pesquisa, como que eles buscam essas informações hoje na internet, na plataforma do Viva, no Google, né? Como que ele faz essa pesquisa, como que ele filtra aquilo que ele quer saber, como ele esquematiza essa aprendizagem, como ele registra, né? Como ele documenta esse conhecimento que ele acessou através da internet. Então, ele pode fazer um mapa mental, ele pode fazer uma lista de palavras, de perguntas, ele pode montar um questionário a partir daquilo que ele pesquisou, um mapa mental, ele pode fazer por ícones, por texto, vou construir um texto em cima de tudo que eu compreendi disso tudo, porque hoje a internet, né, e dentro do Viva, por exemplo, a gente fala muito disso, sobre como o aluno, ele pode, a gente transferiu, então, o livro físico, né, para a plataforma do Viva. Então, ao invés de eu ter só texto, agora ampliaram as minhas possibilidades. Agora eu posso pesquisar através de vídeos, reportagens, documentários, imagens, músicas, aumentou meu repertório de pesquisa. Então, a gente tem que pensar também como que a gente vai cobrar a partir de agora, como a gente vai orientar o aluno a trazer para a gente essa pesquisa, né? Antes ele copiava e colava lá no papel, trazia no papel para a gente, no físico. E hoje, a partir do momento que ele assiste uma reportagem e que ele tira informações, conhecimentos dessa reportagem, como que ele documenta isso? E pode ter vários tipos de documentação pedagógica, né? Não só física, mas também digital. E aí que a gente fala de como eu produzo conhecimento através do digital. Ele pode utilizar o Canva, e aí falando aqui, né, um pouquinho da questão da folha ao maço lá atrás, né? Então, olha a linha que a gente vem, como vem essa linha do tempo e essa trilha que nós estamos tendo a partir né, no decorrer dos anos aí. Então, a gente fazia a pesquisa lá atrás, na folha ao maço, fazia o resumo, né? O resumo daquilo que a gente estudou. Quem aqui já fez? Copia um parágrafo, pula o outro, fazia resumo assim, né, gente? Tem um monte de aluno que faz resumo assim até hoje, não é? Pega lá, copia o primeiro parágrafo, pula o segundo, copia o terceiro, pula o quarto, pro, e tá feito. Mas ele não teve, ele só copiou e colou. Então não adianta a gente pedir as mesmas coisas. A gente não vai ter um resultado diferente se a gente continuar trabalhando da mesma forma, né? É insano. Então, folha ao maço, a gente foi lá para as apostilas, por exemplo, e hoje essa produção digital, como eu disse, o aluno que fez lá criou um site, ele está demonstrando, ele está documentando o conhecimento dele, não mais no físico, mas através de um site. Ele está documentando através de um vídeo, de um TikTok, do Canva, quantas possibilidades ele tem. Tem o Canva, tem o blog, tem o Kahoot, tem o próprio Viva, onde ele vai documentar também todas as ferramentas ali do Google, né? O Google Apresentações, o Jamboard, o Google Docs, enfim, né? Na própria Microsoft também, todas as ferramentas que tem lá, PowerPoint, como né, já mais antigo, os jogos produzidos pelos alunos, tem muitas ferramentas hoje que o próprio aluno produz o jogo.
A professora pode pedir, por exemplo, para os alunos, a gente já deu aqui, né, há uns 2, 3 encontros atrás, um encontro que foi sobre ferramentas digitais. E nessas ferramentas, nós trouxemos lá o caça-palavras, por exemplo. Por que não fazer um caça-palavras só de palavras polissílabas? Né? Então, o aluno tem que pensar na construção, pensar nessa palavra, só de adjetivos. Então, o próprio aluno também pode produzir caça-palavras, eles podem trocar entre eles, agora um trocar com o outro, depois volta para eu corrigir. Será que todas as palavras aqui são polissílabas mesmo? Vamos corrigir a própria palavra que nós colocamos, que nós produzimos o nosso caça-palavras, ou o colega avaliar se ali só tem realmente palavras polissílabas, ou adjetivos, ou, sei lá, eu posso distribuir aí em frases, né, e já trabalhar sujeito e predicado. Então, são outros conteúdos que vão aparecendo, são outras formas de trabalhar o conteúdo utilizando as ferramentas digitais. E aí, pensando aqui nas relações físicas e nas relações virtuais. Então, lá atrás a gente tinha aquela coisa de brincar na rua, né? Quando a gente começa a pensar, vem todo aquele saudosismo de jogar bola, de brincar de barra manteiga, né? Que chama, mãe da rua, cada macaco no seu galho. Eu lembro aí de umas, não que eu seja antiga, longe de mim, Deus me livre, mas já ouvi falar, né? E aí a gente andava de bicicleta na rua, né? A gente jogava bola e tudo mais. E hoje, essa relação, ela também veio para o virtual. Lembra quando a gente falou lá atrás de cultura, padrões de comportamentos? Aqui, os padrões de comportamentos. Onde eles estão hoje. Não dá para negar essa verdade, essa realidade, né? A gente tem que aprender a lidar com ela, identificar as nossas deficiências, as nossas debilidades, aquilo que a gente precisa melhorar, precisa desenvolver enquanto gestor, para promover esse conhecimento também para o professor, e para que o professor introduza isso, incorpore isso na aula dele, e que o aluno ele tenha espaço, para que ele tenha esse espaço de fala, de produção, de escutativa daquilo que faz sentido para ele. Porque se a gente propuser para eles um trabalho hoje na folha ao maço, qual vai ser a expressão deles? Eles sabem o que é folha ao maço? Né? Já começa daí. Será que eles sabem o que é isso? Lembra aquelas réguas que a gente tinha com a letra vazada? E a gente escrevia, né? Trabalho de português. Trabalho de matemática, né? Eles não sabem nem do que a gente está falando. Então, se eles não sabem mais nem do que a gente está falando, não dá mais para negar isso e não dá para voltar. Né? Realmente daqui para frente, é o olhar daqui para frente. E é passar a incorporar o digital nas nossas práticas escolares. Na nossa vida, a gente já está incorporando, porque a própria sociedade impõe isso para a gente. O WhatsApp, o Uber, o Facebook, o Instagram, enfim, tudo aquilo que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Agora, o que de ferramentas, o que de novas relações eu trago para o ambiente escolar, e o que de tecnologia eu trago para o ambiente escolar? Como que eu me relaciono com essas tecnologias? Dói? Ainda está difícil? Vamos fazer um curso? Vamos chamar uma pessoa, às vezes, gente, aquele ex-aluno, lá que hoje está com 19 anos, ele tem tanta coisa para ensinar para gente, mas é importante a gente primeiro reconhecer que a gente precisa dessa ajuda, que a gente precisa desse olhar, a gente precisa entender todas essas ferramentas que tem, não todas, né, mas pelo menos como é que funciona, como que eu articulo isso, como que eu articulo tudo isso na minha escola, no meu dia a dia, na minha aula. E muitas vezes isso vai partir da gestão. Não adianta, né, a gente só cobrar do professor, mas a gente tem que entender isso para a gente também aqui. Pensando um pouco nesses grupos das relações físicas e virtuais, né, a gente tinha essa coisa do pegar, do barra manteiga, como eu falei, do Pix, né, eu tô no Pix, aqui sou café com leite, aquele negócio todo, para esse aluno que hoje ele joga na internet,
Antes a gente tinha grupos locais, eram os meus amigos do bairro, da minha rua, que moram no meu condomínio. E hoje os grupos são globais. Os nossos filhos, eles jogam com crianças, com adolescentes do mundo inteiro, da Austrália. Ele conversa. Muito aluno hoje, muita criança, ela está aprendendo inglês, por exemplo, através de jogos, dos jogos virtuais. Então, definitivamente, a tecnologia, o digital, ele faz parte hoje da nossa cultura e ele não pode deixar de fazer parte da nossa escola. Porque se a escola é um ambiente cultural, se a escola se reconhece como, se a escola entende que a cultura, os valores, as tradições, os costumes passam pela escola, isso tudo tem que estar dentro da escola também. Né? E a gente tem que pensar, refletir e entender como que isso se traduz na nossa rotina. Cada escola com a sua realidade, tem escola que é só infantil, tem escola que vai até o médio, tem escola que tem mais recurso, menos, que os alunos têm mais ou menos acesso, que tem uma conexão ótima, outras têm uma conexão ruim. Se a conexão da minha escola é ruim, eu tenho que resolver. Existe os links dedicados, por exemplo, que auxiliam muito se você tem um problema de conexão na sua escola. Eu não preciso mais depender só das empresas tradicionais de tecnologia, né, de internet, Vivo, Claro e tudo mais. Você tem os links dedicados às empresas que, anotem aí, link dedicado, que você vai ter uma internet específica para sua escola. Vai entregar lá direto na sua escola. Não tem que distribuir pelo bairro inteiro, por exemplo. Ela vai direto. Você compra, né? Você compra o pacote ali do quanto de dado que a sua escola vai precisar a partir desse momento. Então, talvez seja mais importante hoje investir num link dedicado do que em carteira, do que no brinquedão, né? Para quê? Para que eu tenha uma conectividade melhor na minha escola e eu consiga utilizar melhor essas ferramentas, para que não seja uma experiência frustrada para os alunos e para os professores também. Ó, link dedicado. Eu tenho na minha escola essa daqui, essa empresa que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse é o que nós utilizamos lá. Tem outros também, mas eles trazem a internet diretamente para sua escola sem tanta interferência. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos contar um pouquinho o que vocês sentiram de tudo isso que eu trouxe aqui hoje para vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho agora se isso tudo faz sentido para vocês. Como que vocês veem a cultura digital acontecendo hoje nas escolas de vocês? Se isso hoje está leve, está pesado, está difícil? Onde é a maior dificuldade? Onde sai a maior objeção? A maior dificuldade está na gestão, está nos professores, está nas famílias, a família que não aceita, onde dói, né? Para a gente poder compartilhar aqui um pouquinho e entender um pouco das diferentes realidades que tem aqui hoje. Pode abrir o microfone aí, gente. Agora eu vou parar de falar, eu fiquei quieta. Todo mundo tem medo, né? Falou de tecnologia, fala, eu não falo nada, não. Dá minha agendinha de papel, por favor. Gente, como a gente gosta de... Aqui, ó. Eu falo, mas eu também sou dessa geração que ainda precisa do físico. Ô, Cris, você falou a mesma coisa. Eu sem um caderno para escrever e fazer anotação, não sou nada. Eu preciso anotar. Eu preciso anotar tudo que está falando para depois a minha memória é muito rápida para se perder, a memória de curto prazo, ela vai embora. Então, eu preciso anotar para depois estar buscando. Mas, falando um pouco das tecnologias digitais, aquele outro que você deu
Tá, depois eu te passo. Aquele outro que você disse, que do Jamboard lá, do Genial, nós estamos usando, até semana passada fizemos uma reunião com as professoras pelo Meet, para ter uma professora que é mais engajada com a tecnologia, e eu peguei e passei para ela, Val, eu lembro que você comentou uma vez para dividir tarefas, né? Então, eu como gestora aqui, estou carregada demais aqui, carregando muita coisa, apagando muito incêndio. E aí eu passei para ela, para a professora passar para as professoras, porque aí ela tem uma habilidade mais fácil de tecnologia. Não que eu não faça, eu vou atrás, eu que peguei primeiro, na verdade. Eu fui lá no Genial, fucei bastante, no WordWall também lá, mexi bastante, fiquei apaixonado por esse aplicativo também, para trabalhar também. E aí passei para essa professora, que ela até é uma das professoras aí do Vivo, que fica junto no grupo. E aí marcou a reunião. Então, assim, nós estamos cobrando muito dos professores, igual você falou. Os professores, eles ficam com medo, ficam resistentes, porque nós passamos para cobrar e quando eles me mandam para o plano, o roteiro de estudo da semana, como vai ter, e eu vejo que essa semana não fluiu, não conseguiram parar para montar alguns jogos e trabalhar um digital de uma forma diferenciada. Então, assim, realmente, essa resistência é muito grande, né? Desse novo, do bicho da tecnologia, do digital, realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada bastante para poder tirar o bicho de sete cabeças que se tem com o digital, né? Eu tenho, mas eu vou lá em frente. Quando eu tenho dúvida, alguma coisa que acontece lá, eu peço socorro, aí o pessoal vem e me explica de novo, eu vou de novo, isso bastante. Mas perceba que o pessoal é até mais novo do que eu e existem os medos para colocar. Então, e tá a batalha, mas vamos conseguir. Perfeito, eu acho que assim, é o medo de não dar certo, e se meu aluno não aprende? Será que isso vai funcionar? Né? E o medo de expor uma debilidade, uma dificuldade que ele tem. Gente, jovem aprendiz, tá aí. Pega uma estagiária, pega um jovem aprendiz, eles sabem muito, porque eles já nasceram com esse chip, nós não. Então, coloca ele ali do seu lado, pega de repente por 2, 3 meses, para ele fazer pesquisa e ensinar vocês a utilizar, ensinar os professores, fazer junto. Então, de repente, é um ex-aluno, é um jovem aprendiz lá de 16 anos que você pega, que vai ficar uma semana com cada professor. Então, vamos supor, ele pode pegar em 15 dias para estudar as ferramentas, para entender como é que funciona. E aí, depois, junto com o professor, professor, assim, esse daqui funciona assim, a gente consegue fazer desse jeito, não sei o quê. Quando o professor for montar planejamento, por que não chamar ele para ajudar a montar o planejamento? Eu preciso dar esse conteúdo. Tem alguma ferramenta que você acha que dá para eu utilizar? Como que você acha que eu posso... Que tipo de ferramenta que eu posso utilizar para trabalhar esse material? Esse conteúdo. Olha, esse daqui faz isso, isso, isso. Ah, legal, acho que funciona, tal. Vamos fazer junto? Vamos construir? E aí vai fazendo, né? Vai incorporando, vai trazendo, quebrando essas resistências. Faz junto, né? Mas essa iniciativa, ela tem que partir da gestão. Tanto de contratar, então acho que assim, primeiro, diagnosticar. Onde está o problema? Onde está a resistência? Onde dói? Né, que foi isso que eu perguntei aqui agora. E aí, fazer uma análise muito real, muito honesta, sabe? E aí trazer para os professores, gente, eu não estou aqui, eu não estou preocupada com a capacidade técnica de vocês, né? Não está em prova a capacidade de vocês em ensinar, em trabalhar o pedagógico. A gente tem que só aprimorar o nosso trabalho tecnológico. Como que eu estou aqui disposta a mostrar caminhos, né, a ajudá-los a encontrar novos caminhos. Então, como que a gente pode resolver isso? Ou, de repente, uma própria professora ou estagiária na escola que conheça bastante, que goste de aprender, que goste de fuçar. Então, se ela trabalha meio período, coloca ela por um mês no integral, onde no contraturno ela vai fazer essa pesquisa, ela vai ajudar as professoras a montarem o planejamento
utilizando essas ferramentas, né? Ela vai ajudar, de repente, está ali junto com a professora para utilizar no dia a dia, e aí você vai quebrando essas resistências aos poucos, né? Que nem você falou, poxa, eu fui lá no Genial, vi, gostei, achei super interessante, vi como é que funciona, e aí você fala, nossa, olha só, tinha tudo isso à minha disposição, e eu lá, quebrando a cabeça, sem saber como que eu poderia fazer, né? Então, trazendo um pouco aqui do que a Rosângela trouxe, né? Que a maior dificuldade vem do medo dos professores em usar as ferramentas tecnológicas. Temos esse problema na secretaria. A Margarida colocou, anoto tudo, e eu acho que essa pandemia fez com que fez os professores usarem muito mais a tecnologia. Eu concordo, a minha preocupação é assim, Margarida, em que medida eles só transferiram o ambiente físico, presencial e tradicional para o ambiente virtual. Lembra lá, acabei de mostrar aqui na apresentação, o que traz a BNCC sobre a forma de utilizar a tecnologia para produzir, para trazer uma aprendizagem mais ativa, mais significativa. Então, não se trata só de mudar de ambiente, mas se trata de também aprofundar, né, a utilização dessas ferramentas. Como que eu consigo trazer de forma mais criativa o uso dessas ferramentas? Exato, alguns professores ficam receosos de serem avaliados. É o medo, né? Eu sempre falo isso, que o medo paralisa, né? Não só, e é uma virtude do humano, né? Nós não morremos porque nós temos medo. Porque o medo que faz com que a gente não atravesse a rua sem olhar. É o medo de morrer, é o medo de ser atropelado, de se machucar. É o medo que faz com que, se a gente se deparar com um leão, a gente vai tentar se esconder, a gente vai, né, morrer do coração. Mas, assim, é o medo que faz com que a gente se mobilize também. E aí, tem que mostrar para o professor que, professor, se você não se atualizar, o mercado, não é na minha escola, o mercado educacional, ele está se reinventando, ele está se remodelando, né? Talvez o medo de ficar desempregado, de ficar sem trabalhar, e não só o professor, a gestão também, o coordenador, é todo mundo, né? É o pessoal da secretaria também, que eu sei que às vezes é uma luta para tirar o financeiro, a secretaria da planilha do Excel e trazer para uma plataforma de gestão, né? Para mudar a forma como ele vai fazer os controles financeiros. Lembra que eu falei da cultura? É cultura da escola. Não se trata só da sala de aula, não se trata só do professor, não se trata só da família, não se trata só da gestão e nem só do aluno, enfim, né? É pensar a escola como um ecossistema integral que tem uma cultura, né? E que a gente tem a cultura, o DNA, a identidade da escola, a gente tem a cultura social e a gente tem que entender como é que isso tudo se conversa. Como é que eu preparo esse aluno que está dentro da escola para viver nessa sociedade que já é digital, inclusive. Então, para o professor, ele tem que entender que não é mais uma escolha, é uma realidade, gente. Lembra que eu falei do negacionismo? Não dá mais para negar que é assim na pandemia e depois vai continuar, né? A BNCC está lá de 2017 falando, esse daqui que eu trouxe da BNCC é de 2017, não aconteceu aqui na pandemia, ninguém falou aqui da pandemia, né? Então não é um assunto, não é um tema que está sendo discutido agora, é um tema que já vem sendo discutido. Então, se você ou se os seus professores estão entendendo a tecnologia como uma solução, como um recurso para resolver o problema das aulas online, você já está atrasada. Você já está olhando para o lugar errado, né? Então, eu concordo, os professores têm medo de serem avaliados, e eu acho que isso vem muito da gestão também, de falar, professor, estamos junto, vamos junto, de mão dada, eu também não sei, vamos aprender juntos, vamos pegar um jovem aprendiz para ensinar a gente,
né? Porque a nossa escola precisa se atualizar, a nossa escola precisa ser mais inovadora, tecnológica, porque senão nós ficaremos para trás. A Margarida colocou que sou professora, foi isso que fiz no ano passado. Fiquei com meio período e o outro fiquei ajudando os professores. Perfeito, é isso. Pode ser professora, pode ser estagiária. Eu sei que as escolas estão tudo enforcadas, estão tudo sem condições de investir muito nesse momento, por isso que eu falei do jovem aprendiz, que eu falei da estagiária ali, que pode facilitar. De um estagiário, às vezes, que vem da área de TI, da área de tudo que se fala, né, de tecnologia e tudo mais. A IP Amarelo falou, nosso problema aqui são as famílias. Elas não aceitam a ideia da criança estudar pelo computador, mesmo sendo a única alternativa no momento. Para driblar, estamos reinventando as aulas, para que as crianças possam aprender de um jeito mais leve e divertido. Perfeito. E assim, o que eu percebo muito, assim, eu tenho feito bastante, me comunicado bastante com muitas escolas que trazem essa mesma dor e trazem muitas vezes essa dificuldade, mas o pai não entende. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente deixa o aluno ir para casa com dúvida. Se a própria professora às vezes não se apropriou, como que ela vai apropriar o aluno daquele conhecimento? Né? Aquilo que eu falei, mas o aluno não sabe fazer pesquisa. Mas eu ensinei o aluno a fazer pesquisa? Mas ele tem autonomia para chegar em casa e fazer pesquisa sozinho? Ele tem autonomia para utilizar aquela ferramenta digital sozinho? Será que eu trabalhei aqui no online essa ferramenta antes? Será que eu ensinei? Né? Então, dependendo do número de alunos que você tiver, dependendo de como a sua escola estiver estruturada, será que você não consegue chamar uma família por vez na escola para fazer uma reunião individual, mesmo que presencial, numa sala com distanciamento, mas mostrar ali, vamos lá, todo mundo, aperta aqui, clica aqui, olha, quando você abrir essa janela, você vai ter essas ferramentas, aqui você consegue trabalhar desse jeito. Então, gente, às vezes vai ser assim, vai ser pegando na mão, vai ser ajudando, fazendo junto, para que o professor entenda e para que o pai também entenda, e aí vai caindo as fichas, né? Agora eu entendi, agora eu vou fazer. Agora ficou fácil. Agora eu entendi o que você quis dizer aquele dia, né? Então as fichas vão caindo e aí vai ficando, muda a percepção. O que a gente tem que trabalhar aqui é nessa percepção da família. A Helena pôs, eles precisam ser encorajados e mostrar a dificuldade e a receber essa ajuda, exatamente, né? Então, eles têm esse receio, como que a gente quebra essa resistência, esse receio, e a gente faz com que eles estejam mais abertos a experimentar. Eu acho que o problema está nessa experimentação, eles não se permitem experimentar, nem a família. Me dá um voto de confiança, família. Vamos fazer junto. Quando você tiver dúvida, vem aqui que eu te ajudo. Né? A gente também está aberto a trazer esse novo olhar. Olha só, o Felipe trouxe aqui, a própria internet já oferece recursos de aprendizagem para usar a internet e as plataformas. A necessidade de vir para o digital, com esse cenário de pandemia, fez muita gente aprender na necessidade. Né? Foi na dor, não foi no amor antes, foi na dor agora. Vi bastante reportagem de professores aprendendo e já usando a internet, mesmo que de forma básica, mas vieram para o digital. Aí, o meu olhar está nisso, né? Vamos trazer o digital, vamos ampliar as possibilidades, não só do uso da ferramenta, mas de como eu estou trazendo esse digital, como eu posso trazer a nova metodologia, né, novas formas de aprender também a partir do digital. E é isso, gente, foi quebrando resistências, foi na troca de um professor que sabia mais, aquele que sabia... Eu tenho um fato engraçado até. No final do ano, lá na minha escola, fiz uma reunião virtual, claro, com todos os professores, na última semana de aula, de agradecimento, poxa, obrigada por tudo que vocês fizeram esse ano, acho que foi uma entrega muito grande de todos os professores, claro, e aí teve uma professora de espanhol
que ela é chilena, ela já tem toda a dificuldade na comunicação, né? E aí ela falou, eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi muita coisa aqui na escola, e aí, você não acredita, nas outras escolas que eu dou aula, a professora do ensino médio, eu estava ensinando eles a utilizarem a plataforma Google, como a gente já utilizava aqui desde 2018, então eu já sabia muito mais coisas que eles, eu que sou péssima com internet, com tecnologia, e estava ensinando. Então, olha só, mesmo aquela professora que ela tem o conhecimento, e o conhecimento dela e ela reconhece, o que é ótimo, né? A gente começa a mudar pelo reconhecimento de que a gente precisa mudar. Mesmo com aquele conhecimento pequeno que ela tinha, ela já conseguiu ser uma multiplicadora, e isso trouxe também um reconhecimento para ela, né? Puxa, que bacana, olha só, isso que eu sei, o quanto eu já estou conseguindo contribuir, e também ela está mais aberta a aprender. Então, eu acho que é se colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Nesse momento, todos somos estudantes, todos somos aprendentes. É uma comunidade aprendente, né? E não tem problema nenhum em não saber. A gente tem um problema com essa cultura do erro, né? Quando a gente errava na escola, a gente recebia aquele X vermelho enorme na nossa cara, e isso expunha uma fragilidade. Então, até hoje a gente tem medo de expor as nossas fragilidades. O professor também tem, né? Nossa dificuldade é a internet, a Keila colocou aqui. Nem todos os alunos têm acesso a uma internet de qualidade. É um problema realmente muito estrutural, né, muito grande. A gente reconhece tudo isso dentro da escola. E aquilo, né, o que está dentro do meu alcance fazer, como que eu posso orientar a família, vamos buscar junto? Será que se a gente buscar um pacote lá, será que a gente consegue fazer uma negociação na fibra ótica, né, naquela empresa que oferece fibra ótica, e aí fazer uma compra coletiva? Não sei, gente, estou jogando aqui agora, tá? Não sei nem se pode, se existe essa possibilidade, mas todo mundo quer vender, todas as empresas querem vender, né? Será que a gente não consegue buscar uma possibilidade aí mais acessível, trazendo um grupo de pessoas para adquirir aquela fibra ótica daquela empresa? Então, fica aí, de repente, uma sugestão também para vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de todos, de todas aqui, sempre super positivo, acolhedor, né? Espero que vocês gostem tanto quanto eu, adoro os nossos bate-papos aqui, os nossos encontros, mas eu acho que a mensagem que fica hoje é essa, né? De se permitir inovar, de se permitir experimentar, de romper paradigmas, quebrar esse medo, de pelo menos tentar. Se a gente não tentar, nós aprendemos tentando, a gente aprendeu a andar, gente, caindo, né? Machucando o joelho, ralando o joelho. A gente aprendeu a nadar, engolindo água, se afogando. Não foi? A gente aprendeu a escrever errando, escrita espelhada, né? Escrevendo pessoa com C, casa com Z, e tá tudo bem, né? Então, e faz parte da gestão ajudar os professores a quebrarem e entenderem que o erro faz parte da evolução. Se a gente não errar, a gente não evolui, a gente não aprende, a gente não se desenvolve. Então, essa mensagem de hoje aí para todas vocês, vamos nos permitir, tá bom? Beijos, bom restinho de semana e até semana que vem. Quarta estaremos aqui. Até lá!